Olá, tudo bem? Meu nome é Pamela Souza, eu sou placenteira, idealizadora da Segredos da Placenta, junto com a obstetriz Raquel Carvalho. Sou autora e ilustradora do livro Placenta, Segredos da Árvore da Vida, e hoje eu vim conversar com vocês, explicar sobre a placenta. Vamos comigo? A placenta, ela é um órgão transitório, ela é um órgão que surge no corpo a partir de uma gestação, junto com a formação do bebê, cumpre a sua missão e depois é expelido pelo corpo. Ela tem como função proteger, nutrir e criar um ambiente favorável para o início da vida. Servir de interface, de comunicação entre o corpo materno e o corpo do bebê que está em desenvolvimento. A placenta ela vai se formando junto com o bebê ao longo da gestação, certo? E quando o bebê nasce, ela cumpre a sua missão, encerrou o seu ciclo e ela também é expelida pelo corpo. Sem a placenta, não tem vida. Sem a placenta, nós não temos um ambiente favorável, nós não temos a comunicação necessária entre esses dois seres, mãe e bebê, para o seu desenvolvimento. E quais são as funções da placenta nessa manutenção, nessa promoção da vida? Bom, primeiro, a função respiratória. Durante a vida uterina, o bebê ele ainda não tem o pulmão 100% formado, esse pulmão está em desenvolvimento e ele está num ambiente aquático, vamos dizer assim, ele está imerso em líquido amniótico. Então a função respiratória não se dá pelas vias aéreas, ela se dá através da corrente sanguínea mãe e bebê, que acontece nessa transferência através da placenta, cordão umbilical, levando o oxigênio para o bebê e devolvendo para o corpo da mãe o gás carbônico. Temos também a função nutricional, pois é, a placenta ela transfere nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento do seu bebê. Ela vai buscando esses nutrientes, metabolizando, trabalhando esses nutrientes e enviando para o corpo do bebê. Ela faz também uma função imunitária, transmitindo anticorpos do corpo da mãe, gerando imunidade para o bebê. Ela também faz uma barreira protetora contra substâncias nocivas, isso mesmo, ela filtra aquilo que não é bom, que não deveria ir para o corpo do bebê, ela faz uma barreira e filtra para que o bebê vá se desenvolvendo da forma mais saudável possível. Ela tem também a função hormonal, produzindo os hormônios necessários para manter a gestação e para auxiliar no parto. Além do que, ela produz alguns hormônios que desde o início da gestação vai favorecendo e vai ensinando, vamos dizer assim, o corpo da mãe a produzir leite. Citando alguns dos hormônios que a placenta ajuda a produzir durante a gestação, nós temos a ocitocina, a prostaglandina, a progesterona e o HPL. Esse último, HPL, é o que favorece e estimula a produção do colostro. O colostro é aquele líquido maravilhoso que gera saúde, imunidade para o bebê, praticamente a primeira vacina do bebê. Ele é um líquido que antecede o leite materno. Olha que maravilhoso, né? Placenta espetacular. Bom, e a gente tem também a função excretora. O que seria isso? Todas essas substâncias, hormônios, nutrientes que o corpo do bebê vai recebendo, né, ele precisa ser metabolizado e os resíduos, aquilo que não é necessário ao corpo do bebê, é devolvido para o corpo materno através dessa corrente sanguínea, através dessa ligação placenta, cordão umbilical e bebê. Por isso que eu costumo dizer que a placenta, ela é como se fossem as raízes do bebê. Então, o teu útero, o útero materno, ele é um solo fértil, no qual a placenta finca suas raízes, busca nutrientes, busca oxigênio e leva para o fruto, para desenvolver esse fruto, que é o seu bebê. Não é lindo isso? Bom,
E eu quero também aproveitar esse momento e mostrar para vocês a placenta. A gente não vai só falar de placenta, vou mostrar para vocês uma placenta. Então aqui a gente tem a placenta, uma placenta pequenininha. Uma coisa interessante de se dizer é que a placenta ela tem aproximadamente 1/6 do tamanho, do peso do seu bebê. Então, se você tem um bebê maior, você tem uma placenta maior, um bebezinho pequenininho, uma placenta menorzinha, certo? O formato da placenta, geralmente ele é ovalado, né, mais ou menos circular, mas não exatamente, não é um círculo perfeito, né? Ela tem a sua forma, o seu formato bem particular, cada uma delas, e mesmo os vasos que ficam aqui é como se fosse uma digital, cada placenta é única. Então essa aqui é a face fetal, é a face que fica em contato com o bebê. É isso aqui que o bebê consegue sentir e ver e estar em contato ao longo de toda a gestação. Aqui nós temos o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é composto por 3 vasos. Seriam eles 2 artérias e uma veia. A gente tem aqui a bolsa amniótica, a bolsa das águas, é aquela bolsa que rompe, as pessoas falam, a bolsa rompeu, o bebê vai nascer. A gente sabe que não é bem assim. Deve ter descoberto que não é exatamente assim que funciona. Mas vamos lá. A bolsa, ela é desse material assim, ó, extremamente fininho, olha que interessante, super transparente, levemente elástica, e ela tem 2 membranas. A bolsa tem a membrana amniótica e o córion, que é uma outra membrana. Essa mais clarinha, mais fininha, é a que fica em contato com o bebê. E essa mais grossinha, mais rugosa, é a que fica em contato com o corpo da mãe. Ambas são ali grudadinhas, coladinhas, uma na outra. Então, durante a gestação, o bebê ficava aqui dentro. E esse outro lado que nós temos aqui é o que nós chamamos de face materna. Essa é a placenta. Essas carninhas, chamadas cotilédones, é que ficava grudado, preso ao útero materno, certo? E é daqui que saem os pequenos, os microvasos, que a gente chama de raízes, que vai buscando, né, no corpo da mãe, vai puxando do corpo da mãe o sangue, os nutrientes e todo esse papel bonito que a placenta desenvolve. Uma coisa que vocês podem fazer ou pedir para alguém da equipe fazer logo após o parto é o carimbo da placenta. Vocês vão acabar tendo uma recordação super bonita da placenta de vocês. Basta pegar um pouquinho do sangue dela, deixar ela bem manchadinha ali do próprio sangue. É possível fazer com tinta também, mas eu não costumo fazer, porque eu gosto de preservar a integridade da placenta para caso aquela pessoa, aquela família queira fazer algum medicinal. Mais tarde falaremos sobre isso também. Pega o papel, apoia ele sobre a placenta e dá uma leve pressionada com as mãos. E depois, devagarinho, a gente vai descolando esse papel da placenta. E temos aqui o carimbo, a impressão dessa placenta no papel, que depois pode virar um lindo quadro, assim do jeitinho que tá mesmo, ou com arte. Tem algumas coisas que são muito importantes a gente saber. A pessoa que está gestando precisa conhecer o seu corpo, entender os processos e, especialmente, entender o que pode acontecer, o que vai acontecer dentro desse roteiro, desse momento do parto, né? E aí, onde que entra a placenta? O parto só acaba quando a placenta nasce. E muitas pessoas vão para o parto, vão para esse momento do parto sem se dar conta disso, sem ter essa informação. E é isso que acontece. Geralmente, o bebê nasce e se for um parto normal, né, mais ou menos aí no período de 15 a 40 minutos após o parto, a placenta deve nascer. E como que ela nasce? Do mesmo processo que o bebê, com contrações. Então, o que é comum sentir nesse momento? Você vai sentir uma leve cólica, um desconforto ali naquele pé da barriga. Às vezes pode ser uma cólica bem mais intensa. E como o bebê vai ter acabado de nascer, você vai estar com toda aquela região da pelve, da vagina, né, bem sensível aí de dor, né? E vai começar a ter novamente pequenas contrações. Nada comparado à contração do expulsivo do bebê, mas vão acontecer contrações
e essa placenta ela vai se desprendendo, ela vai descolando do útero, né? E vai ser empurrada para fora. Esse é um momento que necessita paciência, silêncio e muita entrega. Por isso que a gente costuma dizer e pedir, explicar para as famílias, né? O bebê nasceu, não é momento ainda de mandar mensagem, de ligar para a família, é momento de você curtir aquela hora dourada, é curtir aquele aconchego, dar o primeiro colo, sentir o bebê, cheirar a cria, né? E deixar que o corpo continue todo o processo, todo o trabalho dele. Uma coisa que acontece normalmente numa assistência desesperada, despreparada em relação ao parto, é você mudar a mulher de ambiente, começar muitas conversas paralelas, esquecer que ela estava em trabalho de parto e ter quebrar o ambiente. Então aquele mesmo ambiente que foi favorável para o nascimento do bebê, com silêncio, com luzes baixas, com pessoas voltadas para essa família que está nascendo, tem que ser preservado. Para que esse corpo continue regulando esses hormônios que estão ali trabalhando para o nascimento da placenta, tá? Depois que o bebê nasce, a gente tem uma descarga de adrenalina muito grande e o corpo rapidamente precisa regular essa adrenalina para que a ocitocina volte a trabalhar, para que todos os seus hormônios que estavam ali produzindo aquelas contrações consiga fazer esse trabalho da entrega da placenta, que é o termo técnico que se usa é a dequitação da placenta, mas nós gostamos de chamar de nascimento, é o nascimento dela também. Esse é um momento que ele também merece muita atenção, porque podem acontecer intercorrências. Que intercorrências são essas? Então, para vocês entenderem de uma forma bem visual, imagina que aqui a palma da minha mão é a parede uterina. A placenta, ela está aderida nessa parede do útero, ela está coladinha na parede do útero. Então, depois que o bebê nasceu, tá lá no colinho da mãe, ainda às vezes, muitas vezes ainda conectado ao cordão, a gente vai continuar tendo contrações uterinas. E com essas contrações, essa placenta começa a se descolar do útero. Olha lá que legal. E nesse momento que ela já está totalmente solta, ela está aqui, né? Ela vai precisar ser expelida pelo canal, pela vagina. Bom, essa região aqui, onde a placenta estava aderida, ela vai ficar uma ferida do tamanho dessa placenta. E ela vai sangrar. É por isso que a gente precisa que o útero continue contraindo e reduzindo de tamanho para que essa ferida se reduza, se contraia, certo? E a gente não tenha um grande sangramento. Do parto, a mulher ela ainda vai ter como se fosse uma intensa menstruação por alguns dias, que está relacionado a essa ferida, está relacionado a todo esse período que esse útero ficou ali guardadinho, segurando aqui das intercorrências, seria a gente ter uma hemorragia por não contração desse útero, certo? E aí entra a questão que eu falei dos hormônios. A gente precisa que a adrenalina baixe, a ocitocina volte para que haja essas contrações, certo? É por isso que é tão importante a gente manter o silêncio, manter o clima, manter o ambiente para favorecer o trabalho dessa sinfonia de hormônios que acontece no nosso corpo. Depois do nascimento do bebê, a gente fala muito agora a gente vai fazer o corte do cordão umbilical, o clampeamento do cordão. Veja bem, você tem algumas opções. Se está tudo bem com a mãe, se está tudo bem com o bebê, a gente não precisa fazer esse clampeamento de imediato. A gente pode, inclusive, manter esse bebê conectado à placenta para evitar intercorrências e para favorecer essa transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, né? Para esse momento em que o bebê vai aprender a colocar o pulmão dele para funcionar, o corpo dele está respirando e entendendo essa nova transição, esse novo ambiente. O corte do cordão ele pode esperar. A gente costuma dizer aí na literatura médica
para se esperar de 3 a 5 minutos para que o cordão, para que a placenta continue fazendo a entrega de sangue para o bebê. Uma informação super interessante de você guardar é que a placenta, depois, durante todo o processo do parto e depois que o bebê nasce, ela continua pulsando o seu cordão e entregando para o bebê sangue. Esse sangue é dele por direito, é um sangue que vai aumentar a hemoglobina do bebê, vai favorecer um aporte de ferro nos primeiros 6 meses de vida, evitando anemia aí no primeiro ano do bebê, né? É super importante a gente entregar esse sangue para o corpo dele, por esse motivo que a gente pode sim esperar a placenta nascer para só então fazer esse clampeamento, cortar esse. Depois que a placenta nasce, você pode fazer o carimbo da placenta, que inclusive deixo aqui algumas dicas de como você pode fazer isso, ou até mesmo algum integrante da sua equipe, para que você tenha como uma recordação um lindo quadro, que pode ficar assim, cru, apenas a placenta mesmo, ou pode ser feito lindas artes para que você decore a sua casa e para que o seu bebê cresça tendo contato com algo que foi tão importante para o início, para a promoção da vida dele. Algumas perguntas muito comuns. Posso levar a placenta para casa? Sim, pode. A placenta é um órgão da mãe e do bebê e deve ser tratado como peças anatômicas, que, se solicitado pela família, deve ser entregue pelo hospital. O hospital, ele pode fazer alguns protocolos para isso. Ele pode armazenar essa placenta em um saco duplo estéril com identificação da família dentro de um refrigerador do hospital e entregar essa placenta para a família no momento da alta. Pode entregar para o acompanhante logo após o parto para que leve para casa e em casa essa placenta seja congelada. Mas aí entra a pergunta, por que alguém levaria a placenta para casa? Bom, aí a gente abre um novo capítulo, teria muitas coisas para poder compartilhar com vocês, mas basicamente a gente pode transformar essa placenta em artes de recordação para toda a família, ou a gente pode fazer medicinais para o cuidado da mãe, do bebê e de toda a família no pós-parto. A medicina placentária, ela é uma prática muito antiga. Nós temos relatos, registros documentados do uso da placenta como matéria-prima para medicinais de uso materno no pós-parto e comunitário, né? Muito antigos. Alguns, por exemplo, na China, na medicina tradicional chinesa, de 600 anos antes de Cristo. É muito interessante. E apesar de, nesse momento, quando a gente fala de evidência científica, nós não temos ainda estudos muito robustos com um grande número de mulheres para que a gente possa comprovar os benefícios, a gente já teve alguns avanços. Por exemplo, a gente sabe que, se feito da maneira adequada, na temperatura certa, com boas normas práticas de biossegurança, o consumo da placenta ou a transformação dela em medicinais é seguro. E a gente tem inúmeros registros, relatos de mulheres falando dos seus benefícios, do que elas sentem, né, com a utilização da placenta de forma medicinal. Você pode também plantar a sua placenta. Esse é um gesto, é um ritual muito simbólico. Nesse momento, você entrega para a terra, devolve para a terra a placenta que nutriu, protegeu o seu bebê durante todos os meses, todas as semanas de gestação. E nesse momento, você, em comunhão com a sua família, pode agradecer a vida desse bebê, intuir coisas boas para ele, e junto com a placenta você pode plantar alguma árvore, uma muda de alguma planta especial que tenha um significado para vocês, de forma que essa criança possa crescer tendo contato com o crescimento também dessa planta. E aos poucos vá ouvindo de cada um dos seus familiares um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre o seu nascimento.
Eu separei algumas perguntas que aparecem com frequência lá no nosso perfil do Instagram e vou responder elas porque podem ser as suas dúvidas também. O que significa graus da placenta? Toda vez que você vai fazer um ultrassom, você recebe um laudo e nesse laudo tem algumas informações, sabe, só pra gente ver o bebê bonitinho ali dentro e ficar todo emocionado. O ultrassom serve especialmente para que a gente tenha contato com particularidades desse desenvolvimento, saber se esse bebê está se desenvolvendo bem e saber se essa placenta está fazendo corretamente o seu trabalho, se ela também está se desenvolvendo e entregando o que é necessário para esse bebê. E os graus da placenta nada mais é do que a idade da placenta. Quando a gente tem a placenta de grau 1, ela é uma placenta novinha. Grau 2 é uma placenta um pouco mais madura. Grau 3 é uma placenta muito madura. E a gente vai marcando, né, esses graus da placenta através das calcificações que vão aparecendo nela, que vai mostrando o envelhecimento. Então, às vezes, frases muito comuns que a gente escuta dos médicos, dos técnicos de ultrassom essa placenta já tem grau 3, essa placenta já está velha. E isso vai gerando um medo, uma insegurança que muitas vezes é perigosa e desnecessária. Por quê? É importantíssimo a gente saber os graus da placenta, mas uma placenta envelhecendo não é o fim do mundo, pelo contrário, é o ciclo natural dela. Ela nasce, ela brota, ela surge lá no início da gestação e ao longo da gestação ela vai realmente envelhecendo. O que é importantíssimo a gente saber é se esse envelhecimento está acontecendo de forma adequada e no tempo correto. Uma placenta com 25, 30 semanas de gestação que já apresente, por exemplo, um grau 3, ela carece da atenção desses profissionais que estão acompanhando a gestação. A gente precisa saber se essa placenta está com grau 3, mas ela está entregando nutrientes, oxigênio, ela está cumprindo a sua função. E como a gente sabe isso? A gente sabe observando o desenvolvimento desse bebê. Ele está ganhando peso? Ele está tendo boas movimentações? Ele está crescendo? Se todas essas respostas forem positivas, então o fato dessa placenta estar no grau 3 não é algo tão preocupante, é algo apenas que merece a nossa atenção e acompanhamento. O que é placenta prévia? Essa é uma pergunta muito boa. Placenta prévia significa que essa placenta, no início lá da sua formação, ela grudou na parede uterina muito perto do colo uterino, ou seja, da passagem do bebê. E conforme ela foi crescendo, ela foi tomando espaço da passagem do colo. Ou seja, é uma placenta que ela está cobrindo o colo uterino. Uma placenta prévia total significa que a placenta tampa completamente a passagem do colo do útero. Então, se esse útero começar a dilatar, a placenta provavelmente nasceria primeiro e o bebê depois. Isso seria um grande risco para a mãe e para o bebê. Por isso, a placenta prévia é um dos grandes e principais motivos da gente marcar, por exemplo, uma cesariana eletiva, uma cesariana agendada. Uma placenta prévia acaba sendo muito perigoso que essa mulher entre em trabalho de parto, porque conforme vai se dilatando esse útero, você também vai tendo muito sangramento, porque aonde esse útero estiver dilatando, você vai tendo um desprendimento, um descolamento dessa placenta. E a gente vai tendo aquela ferida que vai se abrindo, né? E vai provocando uma hemorragia. Fora o fato de que essa placenta começa a não desempenhar o seu papel, que é manter esse bebê oxigenado, nutrido, protegido. Ela não pode nascer antes do bebê. Outra pergunta em relação à placenta prévia é: existe a possibilidade dessa placenta mudar de lugar? Tem alguma receita mágica? Algo que eu possa fazer? Algum exercício? E a resposta é não. Conforme a placenta se fixou na parede uterina no início da gestação, ela era pequenininha. Então, ela vai crescendo junto com o útero, certo? O que pode acontecer é que
durante esse crescimento, ela estava lá presa, lá pertinho da paredinha do colo, mas ela foi crescendo junto com o útero, igual uma bexiga, e subiu. Ou se afastou levemente da passagem do colo do útero, ok? Mas isso acontece naturalmente. É um movimento da placenta junto com a expansão do útero, ok? O que pode acontecer também é o inverso, que foi o que eu mencionei agora. Conforme ela vai crescendo, ao invés dela ir crescendo para o lado e subindo, se afastando do colo, ela vai tampando a passagem do colo. É muito importante a gente estar atento ao que o ultrassom vai nos mostrando. No início lá, não é preocupante que essa placenta esteja baixa, por exemplo, no comecinho da gestação. Com 15, 16 semanas, essa placenta ser vista no ultrassom como uma placenta baixa não significa que ao longo desse desenvolvimento, que essas semanas forem passando, que ela não possa subir, mas precisa ficar atenta a esses ultrassons e ir acompanhando esse desenvolvimento da placenta. Uma coisa importante de se dizer é que essa placenta ela não vai mudar de lugar no útero, tá? Ela vai crescendo junto com o útero, se expandindo, e conforme vai havendo essa expansão acontece mais para perto ou mais para longe do colo. E é por isso que a gente faz esse acompanhamento. E é placenta anterior e posterior. Aí, é basicamente isso. Vou até ficar em pé aqui para poder mostrar. A placenta anterior é uma placenta que está bem aqui na frente, na parte da frente do útero. Então, quando você passa a maquininha aqui, né, do ultrassom, você vê que a placenta ela está com uma inserção, ela está grudada no útero na parte da frente. A placenta posterior, ela está voltada lá para trás, lá para as costas da mulher. Então, quando a gente passa a maquininha aqui, né, do ultrassom, você tem um bebê na frente e a placenta está lá atrás. É isso. Muda alguma coisa? Não. Existem riscos em relação a isso? Não, também não. A placenta ser anterior ou posterior é apenas uma observação de onde foi que essa placenta fez a sua inserção no momento da fecundação e ao longo do seu desenvolvimento, aonde que ela ficou instalada, tá bom? Isso não vai atrapalhar o seu parto, não vai atrapalhar o seu bebê, é apenas uma condição anatômica. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês possam ter sobre a placenta na gestação, no parto e no pós-parto. Eu vou aproveitar agora e mostrar um pouquinho do meu trabalho, das minhas artes e dos medicinais que eu produzo com placenta, para que fique aqui de dica, de sugestão, de possibilidades do que vocês podem fazer com a placenta de vocês depois do parto. Começando pelos medicinais, uma das coisas que é possível fazer são cápsulas de placenta. Esse aqui são as minhas. Recentemente eu tive o Pedro, que já tá com 1 ano, e essas são as cápsulas que eu ainda tenho dele, tá? Nada mais é do que a minha placenta desidratada, triturada e encapsulada em forma de, eu falo que são cápsulas de poder. A gente tem a tintura de placenta, que nada mais é do que um extrato da sua placenta, um extrato alcoólico. A gente utiliza álcool para extrair as substâncias da placenta e transformar ela nesse líquido, que a gente pode fazer a diluição e tomar gotinhas que atuam como um floral, como uma homeopatia, como um fitoterápico. O óleo terapêutico de placenta, que utiliza o extrato alcoólico e um óleo vegetal, que a gente utiliza para fazer massagens terapêuticas relaxantes, massagens no bebê ou chantalas, e serve também para tratar algumas questões de pele. A gente tem a pomada de placenta, que é maravilhosa, a pomadinha de placenta. A pomada, ela serve
para tratar assaduras, dermatites, psoríases, entre outras coisas. Ela é maravilhosa. Para vocês conhecerem mais sobre cada um dos medicinais, quais são as funções dele, como se utiliza ele, eu sugiro que vocês entrem no nosso canal lá no Segredos da Placenta e faça a sua pesquisa, vá conhecendo cada um dos medicinais e o que ficar de dúvida, entre em contato que vai ser um prazer conversar com vocês. Aí, nós temos também as artes, que é a menina dos meus olhos. O carimbo ele pode ser feito imediatamente após o parto, e aí a gente vai ter um sangue bem vivo, uma marca, uma impressão assim muito realista da placenta. E ele pode ser feito também com a placenta descongelada, né? Depois que levou para casa, congelou, a gente pode descongelar a placenta e fazer um carimbo lindo também. Ele fica um pouquinho, levemente diferente, né? Você vê tons e impressão diferente, mas é super interessante. E aí você pode fazer uma arte que conte a sua história, que tenha elementos, símbolos que conversem, que dialoguem com você. Esse aqui eu fiz pra mim, pra poder falar, pra poder me lembrar da minha força, do feminino, lembrar da minha trajetória, da minha história, de como eu me senti nos primeiros meses de pós-parto, inclusive. E esse aqui eu fiz pro Pedro, pro meu neném, com as cores que logo que ele nasceu, eu falava que ele ficava lindo com essas cores, e ele tinha olhos de passarinho, então eu falava que ele era meu passarinho. E essa é uma arte que eu espero poder, ao longo do crescimento dele, ir contando esses detalhes, essas delicadezas das nossas memórias. Um outro exemplo é esse aqui, ó, que eu fiz para uma mãe, esse não é meu, ele está para ser entregue, do Vicente Evandro. Foi o pedido dela, ela que selecionou cores, os elementos, a frase, e é isso, é lindo, né? Com o cordão umbilical, a gente pode fazer um filtro dos sonhos. Esse aqui é o cordão umbilical do Pedro. A gente pode fazer um jardim placentário, um jardim mágico. Aqui eu tenho o cordãozinho do Pedro espetado também, um pedacinho do cordão umbilical dele. Esse jardim ele é um jardim grande, mas ele pode ser feito em versões menores também. Esse aqui é muito especial. Ele é feito com a membrana amniótica, aquela bolsa que envolvia o bebê dentro do útero. É um tamborzinho decorativo, mas que também dá para tirar um sonzinho bem suave, bem delicado, que ajuda a gente também a contar um pouquinho da história da criança. E eu tenho também esse trabalho com a biojoia, onde a gente faz pequenas joias. Essa daqui é da minha afilhada, ela já está hoje com 4 anos, a Ayla, e eu fiquei de guardiã da sua placenta. Disse já para os pais dela que quando ela fizer 15 anos eu vou entregar de volta a luazinha dela. E também esse aqui que é muito especial para mim, que eu fiz tem uma semana, que é o pingente de leite materno. Todos esses elementos, eles são pedacinhos da nossa história, que a gente materializa de forma que a gente consiga sempre acessar essas memórias, que a gente consiga transmitir essas memórias. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui para vocês um grande beijo e aguardo vocês lá na nossa página para que a gente continue trocando essas experiências lindas relacionadas ao nascer.